Irmãos, eu gostaria de compartilhar uma palavra com a igreja, e está lá em Hebreus, no capítulo 13, no versículo 8, somente o versículo 8. Está escrito assim: Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Amém? Irmãos, eu creio que o Senhor tem ministrado no meu coração com relação ao nosso posicionamento como igreja, como filho de Deus. Eu creio que ainda nós não temos entendido o que está disponível para nós. Nós não temos entendido ainda o que o Senhor Jesus Cristo pagou para nós naquela cruz. E essa palavra, quando diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre, é porque muitas vezes a gente ouve o que sucedeu na igreja primitiva. A gente lê o Novo Testamento e vê quantos milagres, quanto mover de Deus, a presença do Espírito Santo se movendo e fazendo tantas coisas. E eu creio que cada um de nós, quando a gente lê tudo isso, eu creio que a gente tem esse anseio de falar: meu Deus, como foi tremendo esse momento. Mas justamente a palavra diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, o que a igreja primitiva viveu, isso nunca deveria ter parado. Nunca foi propósito de Deus parar aquele mover. Por isso que ela diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Jesus Cristo venceu, subiu ao céu e se assentou. Então, o que isso nos diz? Que quando Ele se assenta, Ele está dizendo que Ele fez. Ele já fez, Ele se assentou e Ele entregou para nós tudo. Porque veja, o Deus Filho, antes de se tornar homem, Ele não precisava ser mais que vencedor. Ele já era. Ele já era Deus, o Deus Filho. Mas Ele se tornou homem para vir aqui, vencer o inimigo, venceu a morte, destruiu as obras do inimigo. Por quê? Por nós. Por mim, por você, por cada um de nós. Para quê? Para que a palavra de Deus viesse falar em Romanos 8, que nós somos mais que vencedores em Cristo. Então Deus queria que nós também, como Ele, por sermos seus filhos, fôssemos também mais que vencedores. Amém? Então, ou seja, eu creio, irmãos, nós estamos vivendo o tempo próximo à volta de Cristo. E eu creio que nós não estamos entendendo isso ainda. Nós somos a geração, eu creio com todo o meu coração, que verá a volta de Cristo. Nós teremos esse privilégio que muitas gerações ansiaram por isso. Nossos olhos verão. Nós seremos transformados num piscar de olhos. Seremos arrebatados. Mas, irmãos, nós precisamos nos posicionarmos para isso. Nós não podemos levar mais de qualquer jeito. Nós não podemos mais nos acostumarmos com as coisas do mundo. Sabe, eu tenho analisado, eu tenho buscado em Deus, mas eu tenho visto a igreja do Senhor se acostumando com as coisas do mundo. Às vezes você não consegue discernir se aquela pessoa realmente é nascida de novo ou não, porque segue o mesmo padrão. Mas não é o que a palavra de Deus diz, e por favor, eu não estou aqui acusando ninguém, eu estou buscando essa exortação para mim, para cada um de nós. Eu creio que é o tempo da gente se posicionar, porque eu creio que o Espírito Santo de Deus, Ele quer fazer o mesmo que Ele fez naquela igreja primitiva, Ele quer fazer hoje. E eu creio com todo o meu coração que está chegando a chuva seródia, que ela vai ser maior do que a temporã, porque eu creio que a igreja primitiva em Atos viveu a chuva temporã, mas nós viveremos a seródia. E eu creio que será um mover maior do que a igreja primitiva viveu lá atrás. Só que o Espírito Santo, ele precisa, como no culto retrasado, eu creio que foi no retrasado que o pastor Paulo falou, sobre que ele está batendo a porta. Ele não vai arrombar. Então eu creio que nós precisamos levar a sério. Eu creio que nós precisamos começar a nos dedicar a buscar a Deus, a tirarmos tempo para estar na presença de Deus, a tirarmos tempo para estar lendo e buscando a palavra dEle, para que então o Espírito Santo comece a nos transformar e capacitar cada um de nós, porque creia, eu creio com todo o meu coração, cada um de nós aqui, não importa, cada um de nós ele tem um propósito,
Ele vai querer usar. Ele vai querer usar poderosamente. Eu creio que o Espírito Santo de Deus, Ele tem dons para distribuir para nós, dons espirituais. Ele quer nos usar. Só que Ele vai precisar, Ele precisa, eu creio com todo o meu coração, que Ele quer que a gente se posicione. Eu creio que Ele quer que a gente olhe para Ele e entenda que a palavra de Deus, ela é verdade, ela é uma realidade, ela é viva e eficaz, e que a presença de Deus, ela é real. E às vezes parece que a gente vive o dia a dia sem entender isso. Vive o dia a dia normal, como todos vivem, eu não estou criticando ninguém. Mas eu creio que Deus anseia para que a cada dia que passar, Ele possa nos levar no novo nível. Deus quer nos levar no novo nível a cada dia, mas vai precisar que a gente realmente se entregue. Vai precisar que a gente realmente entenda o que o Senhor Jesus Cristo disse, quando Ele falou, aquele que quiser ser o meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E hoje, às vezes, eu vejo a gente não falar muito sobre isso, e eu estava falando, acho que essa semana, com o pastor Paulo, que eu creio que é algo que está tocando no meu coração, o negue-se a si mesmo. Porque negar a si mesmo, não está falando de negar o pecado. O pecado é pecado, é errado. Amém? Mas eu creio que quando Ele está falando do negar-se a si mesmo, Ele está falando da gente abrir mão daquilo que é lícito, aquilo que eu poderia fazer, mas então eu vou parar de fazer aquilo. Por quê? Porque agora eu vou me dedicar ao Senhor. Porque agora eu quero ser edificado pelo Espírito Santo. Porque eu quero ter tempo na presença do Espírito Santo. Eu quero ter tempo de oração. Então, às vezes, eu estou falando porque, eu não vou falar, vou dar um exemplo, mas eu creio que o Espírito Santo vai trabalhar no coração de cada um de nós. De repente, para um, ele vai começar a trabalhar, aquele que de repente gosta, não estou falando que é errado, por favor, não me entenda mal, mas eu creio que esse tempo, às vezes eu estou acostumado, sei lá, assistir um filme, assistir um futebol, e de repente ele vai começar a tocar meu coração e falar assim, você não quer mudar isso não? Você não quer deixar essa partidinha de futebol para estar na minha presença ali? Para estar me buscando? Para estar buscando a minha palavra? Irmãos, é isso. E eu creio, há anos atrás, eu tenho lembrado de algumas coisas, quando a gente ouvia isso, sobre essa dedicação. E quando a gente conheceu o Espírito Santo, isso foi lá em 2007, e eu creio que o Espírito Santo estava trabalhando isso na igreja. Um deixando isso, outro aquilo, mas levando nessa transformação. Essa semana mesmo eu compartilhei com a igreja um vídeo do pastor Benihim, um pastor conhecido no Ministério de Cura. E esse vídeo lá atrás, eu assisti ele lá atrás. E ele falava sobre isso, como o Espírito Santo foi trabalhando com ele. E ele falou, o preço da unção. Eu sei que a gente vive na graça, amém, e é na graça. A gente recebe a salvação pela graça. Mas os grandes pregadores, os grandes homens de Deus sempre falaram do preço da unção. O preço para ser usado por Deus. O abrir mão, o negue-se a si mesmo. Esse negue-se a si mesmo, e eu creio que a gente às vezes não tem vivido isso. Não tem entendido que eu vou precisar abrir mão. Não estou falando de coisas que é ruim, não. Eu estou falando de coisas que é lícita mesmo. Algo bom, mas assim, que eu fazia. Mas para me dedicar a Deus. Para começar a levar a sério a minha vida com Deus. Para eu começar a sentir a presença dEle constante. Para eu começar a receber revelação. Para que eu possa ser cheio do Espírito Santo. Porque a palavra do Senhor diz, enchei-vos do Espírito. Então ela nos leva numa atitude nossa. Enchei-vos do Espírito. Então eu creio que se a gente analisar, a palavra do Senhor sempre vai falar que a gente deve fazer isso, deve fazer aquilo. Ou seja, está pronto. Creia, está pronto. Pode analisar o Novo Testamento inteiro, está pronto. E sempre vai levar a igreja a tomar uma atitude, uma posição. Faça isso, faça aquilo, me busque, ore incessantemente. Você está vendo que ele está falando para a igreja fazer? Orar incessantemente, buscar, fazer, porque está pronto. Então, quando a gente buscar, a gente vai trazer isso para a realidade. A gente vai começar a viver tudo isso que a palavra de Deus diz. Eu me lembro que eu estava, finalizando aqui, eu estava na casa da minha sogra um dia, e o pastor Marcos estava fazendo uma célula. E depois que tinha terminado, uma irmã olhou para ele e falou assim, pastor, a gente vê tantas promessas na palavra de Deus, tantas coisas tão tremendas. Como que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer para tomar posse disso? Para viver essas verdades? Entende? Então, eu não sei se às vezes você já parou para pensar nisso. Mas essas verdades estão disponíveis para cada um de nós. A cura,
a prosperidade, eu estou falando de prosperidade financeira, espiritual, a alegria, a paz, porque o Senhor Jesus Cristo disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. E Ele não mente. Ele veio, Ele já fez. Então, nós temos essa vida e vida em abundância. Eu creio que basta a gente se posicionar, buscar com intensidade, tomar essa postura de filho e querer entender realmente quem nós somos, o que temos, o que podemos em Cristo Jesus. Amém?